A primeira conferência de hoje será sobre o tema Agronegócio Brasileiro, Mitos e Fatos. Será proferida pelo professor doutor Daniel Vidal Pérez, pesquisador da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que possui o seguinte currículo resumido. Graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Ciências do Solo também pela Federal do Rio de Janeiro, doutor em Química Analítica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pesquisador da Embrapa, realizou os cursos de Altos Estudos em Política e Estratégia, CAEP, e curso Superior de Defesa no ano de 2018, e é agraciado com a medalha Mérito Marechal Cordeiro de Farias desta escola. Senhor conferencista, a audiência é composta aproximadamente por 770 discentes que, de modo presencial e à distância, aguardam com expectativa as suas palavras e, a partir do presente momento, estão à sua disposição. Bom, então o microfone está funcionando. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa. Então, vocês já viram que eu estou aqui pelo curso de 2018, mas já estou palestrando aqui desde 2013. Então, eu estou sempre jogando a minha semente para ver se no solo que vocês estão expondo aqui para mim, eu consigo que isso frutifique. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso Brasil, a gente tem essa mania de achar que nada presta. E eu vou lhe dizer uma coisa, a grande verdade, nós somos muito bons em agricultura. E eu não estou sendo pouco, não, nós somos muito bons. Eu espero mostrar para vocês um pouco dos resultados que nós temos nos últimos 40 anos de trabalho, nos quais 35 eu tive a oportunidade de participar. Bom, o que eu pretendo trazer para vocês seria basicamente as expressões do poder nacional, que é um conceito dessa casa que eu acho muito importante. Ou seja, um país para completar os seus objetivos, ele tem à sua disposição algumas ferramentas que representam o seu poder, o poder nacional. E aí eu vou mostrar como é que o agro se expressa dentro do poder nacional e a sua importância. A trajetória recente, os mitos e fatos. E vou ter que, infelizmente, passar correndo nisso aqui para poder chegar à conclusão. Eu tenho basicamente 3 slides por minuto, então eu espero poder quebrar o meu recorde, que são 2 slides. Preparem-se. Então, para começar os trabalhos, eu gosto muito desse provérbio espanhol, que já data de priscas eras. Lo que separa la civilización de la anarquía son solo 7 comidas. Como espanhol eu posso falar que a minha família come muito, isso dá 3 dias no máximo. Depois de 3 dias sem comida, a anarquia começa. Isso está na nossa escola AFAIS, lá no Pirassununga, né? na fazenda da aeronáutica. Se as cidades forem destruídas e os campos conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem cidades, estas não sobreviverão. Isso é uma dura realidade que nós aprendemos, tanto com a Primeira quanto com a Segunda Guerra. E, por fim, um fato mais atual, Henry Kissinger, controle o petróleo, você controla nações, controle o alimento, você controla as pessoas. O que nós estamos vivendo desde a questão da Covid é exatamente o recrudescimento da questão do alimento como um elemento geopolítico. E isso me traz aquela questão. Alimento não é só comprar e vender. Existe um contexto geopolítico que pode ser interessante em vender. Então, falando das expressões do poder nacional, nós temos a econômica, científica e tecnológica, psicossocial, política e militar. Eu acho que aqui eu não atrapalho ninguém, né? Ou eu estou atrapalhando? Senão eu vou para o outro lado. Peraí. Eu estou andando meio ponto e vírgula, mas é que depois de alguns anos eu fiquei sem joelho, várias operações.
Então, vamos lá. Na expressão econômica, o PIB hoje, em torno de 25% do PIB nacional, ele é ligado ao agro. Mas o que é o importante é o seguinte. Todo mundo fala, o agro é commodity, é vender a sementinha. Mas a semente, ela só responde desses 23% por 6%. A agroindústria, 5,5%. A questão do comércio e comercialização, 10,3%. E a produção de insumos, 1,2%. Meus caros, se a roupa é de algodão, ela é agro. Se o sapato é de couro, ele é agro. E eu posso falar tudo que a gente usa hoje e que tem em relação com agro. Agro não é só comida. Boa parte até hoje dos copos biodegradáveis são baseados no agro. Empregos. Em torno de 26% dos empregos são relacionados ao agro. Só que aqui nós temos agricultura de subsistência. Se eu tirar a agricultura de subsistência, 20% estão relacionados ao agro. Exportações, 48%. Então, ele é importante na expressão econômica. Se nós observarmos, então, a questão do PIB, a gente vê que é mais ou menos igualitário ao longo do tempo. E, principalmente, na questão de emprego, há uma tendência a um decréscimo em relação ao tempo. E isso aqui é o mais interessante da balança comercial. Em azul, positivo, é a balança do agro. Isso aqui, infelizmente, é o resto. O resto dos nossos setores são deficitários. Então, quem segura a barra é sempre o agro. Tanto é que no último ano, nós tivemos o agro 145 bilhões, os outros menos 70 bilhões. Então, a balança foi positiva em 70 bilhões graças ao agro. E lembrando, agro não é só semente. Agro é indústria, agro é serviço. Isso aqui, né, deixa a respeito da expressão técnica e científica. Eu peguei os BRICS. E aqui está a principal força da produção, sempre em ciências biológicas, engenharia ou ciência da saúde. Mas o único que tem grande expressão na área do agro é o Brasil. E por isso que nós somos muito bons em agricultura, porque nós produzimos ciência em agricultura, enquanto os outros países não. E o Brasil é o 7º hoje em produção técnico-científica. Só que, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil tem um déficit de aplicação em pesquisa e desenvolvimento. E isso traz consequências. Quanto menos se investe, menos a gente descobre, mais para trás a gente fica. O psicossocial, a maioria de vocês é muito nova, então não passou pelo que eu passei, que era a falta de comida no inverno. A gente tinha arroz, feijão, leite, carne, tudo isso a gente ia para o mercado, fazia fila, torcia para chegar, e era uma dificuldade. Quantos conflitos na fila eu não tive que passar? Hoje nós temos aproximadamente 340 milhões de pessoas passando fome no mundo inteiro. E isso é fonte de conflitos. Conflitos espalhados por uma série de países, aqueles que estão listados aqui nesse teste de miopia que eu estou fazendo. Porque eu queria ver se alguém consegue ler quem é o primeiro. Porque nem eu consigo. Mas como o material vai ficar, então vocês vão poder lê-lo e estudá-lo depois. Expressão política, a frente parlamentar do agronegócio é a frente que tem mais deputados e senadores. E por isso ela tem uma importância muito grande na vida política do país. Mas não é só no Brasil. Para aqueles que acompanham no início do ano, com essa história de acordo União Europeia-Mercosul, o desespero dos europeus era tão grande que eles começaram a fazer bloqueios nas cidades europeias. Bélgica, França, Portugal, Espanha não, Holanda. Por quê? Porque isso é uma condição sine qua non de vida. A gente vai ver no final que hoje boa parte do produtor rural europeu ele vive de subsídio, enquanto o nosso não. E é claro, a questão de transformar o alimento em arma. Isso é o que nós estamos vendo na guerra da Ucrânia. Tanto é que nós temos essa resolução da ONU, que cada vez mais se transforma mais importante e cada vez mais se liga menos para ela, que é condenar o uso da fome dos civis como uma arma de guerra. Isso é uma arma de destruição em massa.
Mas vamos falar então um pouco da trajetória recente. Isso daqui eu fiz questão de encontrar, eu encontrei lá no repositório da USP. Pedro Vaz de Caminha, aquele danadinho falou isso implantando tudo, dá mesmo? Porque ele estava errado, ele não pode ser verdade, porque não dá nada. Na realidade, o que ele falou é que a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora sim os achávamos como de lá. Águas são muitas, infinitas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Então, o primeiro fake news foi lançado, né, em 1500, porque implantando tudo dá nada. Isso foi para trazer o pessoal para cá. Quando eles se depararam com a nossa condição, eles viram, ai, Senhor. Por quê? Porque o Brasil, de uma maneira geral, é composto de solos muito pobres. E por quê? Porque a nossa geologia é muito antiga, pré-cambriana, em torno de 1,5 bilhões de anos atrás, no escudo central e no escudo das Guianas. E o resto, bacias sedimentares daquela época, ou compostos de sedimentos que advêm tanto do escudo cristalino do norte quanto do centro. Então, é um material muito trabalhado, retrabalhado, lavado, enxaguado, N vezes. Então, a maioria dos nutrientes foi embora. Aí viria aquela perguntinha clássica, Daniel, vou te pegar. Então, por que a gente tem essa floresta tão exuberante? Por causa da matéria orgânica. A ciclagem da matéria orgânica nos primeiros 5 centímetros faz com que essa floresta exuberante, tanto a do Atlântico quanto da Amazônia, exista. Só que a gente só aprendeu isso depois, na década de 90. Então, como é que acontecia? Que hortava, plantava, 5 anos depois já era. Então, o segredo da agricultura orgânica teve que ser desvendado por nós desde a década de 70. Isso aqui é um antigo presidente nosso da Embrapa, Dr. Maurício Lopes, ele falava. É uma máquina limpa-trilhos, tropicalizando e adaptando o sistema de produção. Uma plataforma inédita de práticas sustentáveis e transformando solos ácidos em pobres em solos férteis. Ninguém tem essa experiência, eu tinha até a década de 70, essa experiência no Brasil. Isso daqui significa a fertilidade de um solo. Solo tropical, cobertura e matéria orgânica. A cobertura protege da água, porque cada gota d'água que cai num solo descoberto equivale a uma bomba atômica. Para aqueles que quiserem, eu tenho os cálculos. E, ao mesmo tempo, é a matéria orgânica que propicia esse desenvolvimento de micro-organismos e, ao mesmo tempo, a liberação lenta de nutrientes para a planta. Isso daqui é o sistema plantio direto na palha. Um desenvolvimento que começou no Paraná na década de 70. Então, só a partir daí que nós começamos realmente a entender e começar a trabalhar o nosso solo. Aqui está a fertilidade construída e o solo natural. É uma senhora diferença. Então, foi com isso que nós começamos a migrar a nossa agricultura do sul, onde estavam os solos mais ricos, porque no sul nós tivemos um processo de vulcanização que, vamos dizer assim, rejuvenesceu os solos. Com isso, nós conseguimos subir para a região do Cerrado e hoje nós estamos aqui na região do Mato Piba, que é o sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia e Tocantins. É a nova fronteira agrícola. Com isso, a evolução da nossa produção de alimentos, aqui em vermelho, ela foi vertiginosa, enquanto o aumento da área foi bem menor. Então, se da década de 70, de 76 até 2024, safra 2025, nós crescemos em área 2,2 vezes, na produção de alimentos 6,9 vezes. Quer dizer, não foi por causa do incremento da área que se aumentou a produção. Tecnologia. A produtividade aumentou 3 vezes mais por causa de tecnologia. Tanto é que, se a gente pegar a produtividade da década de 70 e confrontar com a produção desse ano, a gente precisaria de 256 milhões de hectares. Mas nós produzimos isso daqui em 81 milhões de hectares. Então, nós poupamos praticamente 175 milhões de hectares. Isso ninguém diz para a gente. Todo mundo fala que o agro desmata, o agro destrói, vão morrer, vão matar todo mundo.
e a gente poupou 175 milhões de hectares. A quem interessa esse discurso? Então, hoje, essa é a nossa realidade brasileira. São 3 cultivos, 3 sequências. Normalmente, 2 sequências de plantas. Aqui está soja e milho, mas pode ser algodão, pode ser trigo, pode ser N coisas. E pode terminar com a terminação do boi, com pasto, ou a gente pode hoje terminar com trigo, pode terminar com sorgo. Ou seja, a questão é manter o solo coberto o ano inteiro e produzindo, porque aí o produtor tem 3 chances de ganhar dinheiro. Mas isso não aconteceu só na produção agrícola, na pecuária também. A produção pecuária aumentou barbaramente e a área utilizada, em alguns casos, até diminuiu. Isso foi o quê? Genética, boas práticas, também boas práticas de abate, aumentando o tempo de processamento e melhorando o processamento a ponto de nós hoje comercializarmos carne para a Arábia, para Israel e outros países que têm uma severa restrição alimentar no que diz respeito a questões religiosas e formas de abate. No mundo inteiro não há quem produza mais carne halal do que nós. Esse daqui é o gráfico que a FAO expõe sobre a questão dos custos de alimento no mundo inteiro. O que nós observamos é que, infelizmente, ao longo das décadas, o custo do alimento só vem aumentando. E aqui no Brasil, isso não é tanto a nossa realidade. Ele sobe e desce, mas a gente consegue se equilibrar. Pode evoluir mais? Pode, porque isso daqui são as safras brasileiras de milho. Isso daqui é a produção de milho nos Estados Unidos. Esse gap é tecnológico. Nós podemos melhorar. Aqui nós temos a produção de soja pelos 40 mil produtores mais tecnificados do Brasil. E essa daqui é a produção de soja na média brasileira. Nós temos esse gap aqui que está em cinza, que é basicamente o quê? Tecnologia. Então a gente tem como galgar ainda degraus maiores. E lembre, eu não preciso aumentar a área de plantio, é só melhorar a tecnologia. Ou que a tecnologia seja mais barata. E por que eu falo isso? A pergunta é, será que vale a pena? Então, Daniel, com esses números, eu quero ser produtor rural. Bom, eu tenho que mostrar esses números atualizados pela Fundação Getúlio Vargas. Pecuária de ciclo completo, aplicação crescente de tecnologia, 1,3% de rendimento no ano passado. Agricultura anual, soja e milho, 1,7%. Agora, se eu tivesse aplicado no dólar, 27,4%. Aí eu pergunto, vale a pena? Economicamente, não. Então, por que ele faz? Porque a maioria dos produtores, ele tem a consciência de que ele está alimentando o povo brasileiro. Isso não é... Se você perguntar para qualquer um produtor, não é só um ganho de vida. Ele sabe da participação dele e a importância dele para o país. Agora, olha como a gente trata ele, né? Geralmente a gente fala, esse produtor envenena a gente, destrói a mata. Esse é o pensamento urbano. Por quê? Porque, infelizmente, o urbano ele é acessado pelas mídias tecnológicas. Com 200 palavras, se você quer aparecer e ganhar seguidor, você vai falar que o negócio está funcionando, que está tudo errado, que você vai morrer. Essa é a dura realidade que nós temos. Isso é interessante, porque se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da produção de alimentos, para ele, é fundamental. Qualquer pessoa na cidade sabe que o alimento que eles comem deriva do trabalho de todo mundo que está lá no interior. É um motivo de orgulho. Eles têm o Dia do Agricultor, que é comemorado. Aqui não. Então, é a história do achismo contra o dado científico. Às vezes a pessoa está vendo lá por um buraquinho, que é o que eu falo das mídias tecnológicas, com 200 palavras, não dá para ver muita coisa. Vai ler um livro. Mas ninguém quer ler livro. Ninguém quer ir nas fontes primárias. O mundo prefere tudo mastigadinho, que alguém mastigue para ele. Agora, qual é o interesse dessa pessoa que está mastigando a informação para você? Então, vamos começar
E aqui eu tenho que ser meio rápido, porque é tanto problema que a gente tem que falar rápido, né? A agricultura brasileira derruba florestas. Esse mapa é da FAO. Ele está mostrando aqui que simplesmente o Brasil, Congo e outros países são os que têm mais florestas. Em torno de 59% das florestas brasileiras estão conservadas. Mas cadê aquela história que os vamos todos morrer, está tudo sendo queimado, acabou o Brasil? Então, falo, vai para os meus colegas paraquedistas, solta na Amazônia. Diz para mim se você vai gostar de ficar lá. No Rio não, é verdade. Para eles a Amazônia é um zoológico. Qual o grande problema da Amazônia? Aumenta a presença de facções criminosas, que é a questão de você grilar a terra. Eu nunca entendi por que a gente ainda tem terra devoluta. Tudo isso teria que ser, se não tem dono, é da federação. É do governo. Mas o que acontece? Qualquer um lá entra, derruba a floresta e já ganha dinheiro com a vegetação que tem lá, e depois disso cerca. E o que os nossos bandeirantes faziam para dominar a terra? Bota um boizinho. Feito isso, você legaliza a terra e você vende. E vale a pena? Nossa, como vale? É só você ver o preço da terra. Se é pasto, olha só, 2019, 2024, dependendo da região, é claro, eu não vou pegar São Paulo, mas vamos pegar aqui o estado, a Rondônia. 17 mil reais, eu pego a terra, limpo a terra, pago as máquinas com a madeira que eu extraio e depois eu legalizo num cartório, vendo a terra, 1 hectare, 18 mil reais. Isso aqui é lucro. Então não é nenhum agricultor que está indo lá derrubar para plantar soja, porque mesmo não pode. Então vamos pensar nisso. Porque também a maioria do produtor, que é um outro mito de fato que eu não botei aqui, porque senão ia tomar muito tempo, água. Todo mundo fala 70% da água doce é consumida pela agricultura. Pera lá, como? Se eu só tenho 9 milhões de hectares irrigados, como é que ele vai pegar essa água toda? É que esqueceram de dizer que essa é a água que se permite tirar dos rios para irrigação. Só que só 9 milhões usam a irrigação. Então, dos 70%, isso cai aí para 5%, 4%. Tudo depende de como você fala. Eu já falei, a estatística e a matemática, dados bem torturados, revelam o que você quiser. Então, isso é o problema de você não ir na origem dos dados. E todo mundo hoje já sabe que as águas de São Pedro dependem, é claro, desse movimento dos rios que começam na Amazônia e vêm para cá. Esses rios começam no litoral, aqui eles são abastecidos pela evapotranspiração da floresta e depois eles continuam o seu percurso. É claro que dependendo muito do El Niño e La Niña, né? Mas todo mundo sabe isso. Então, qual é a ideia de desmatar? Não dá para entender. Pesticidas. No Brasil, o maior usuário de pesticidas, vamos todos morrer porque estamos todos contaminados. Na realidade, o Brasil, ele é o maior consumidor de pesticidas, porque a gente não produz. Então, a gente compra tudo de fora. E aí está uma vulnerabilidade nossa. Lembrando que pesticida eu prefiro, porque agrotóxico, ele só é tóxico se é usado fora dos requerimentos da formulação. É que nem um remédio. Paracelso diz. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. No pesticida é a mesma coisa. E se a gente for analisar anualmente o número de mortes pelo uso irregular de medicamentos de agrotóxicos, pelo menos uma ordem de grandeza maior nos fármacos. Só que ninguém fala remédio tóxico. Agora, agrotóxico é mais fácil. Quais são as consequências disso? Agora, isso é total. Só que não adianta eu falar em quantidade total de pesticidas se eu não falar a quantidade de pesticida aplicada por área. E o Brasil saiu da lista dos top 10. Aí o Brasil está em 27ª posição no consumo per capita. Só que tem uma coisa, eles não consideram que a gente tem 2, 3 colheitas anuais. Então isso tinha que ser no mínimo dividido por 2. Por que eles não dividem? Porque o modelo é europeu.
Na Europa só se tem uma cultura. A gente já fez, já falamos com a FAO, já mostramos, temos um trabalho publicado, mas continua dividindo dessa maneira. Aí é fácil criticar, é fácil malhar, é fácil dizer que a gente está matando o nosso pessoal. Transgênicos hoje não é uma palavra mais adequada. Organismo geneticamente modificado, porque a transgenia, eu pegava um gene de uma planta e colocava em outra planta de outra espécie. Tinha problemas. Hoje não, eu pego o pacote genético dessa planta e eu altero ele. Altero nas características que eu quero alterar. Então eu não estou colocando nada, eu só estou mudando a posição. E no Brasil, plantas geneticamente modificadas só tem soja, algodão e milho. Ah, esse mamão está grande demais, isso é transgênico. Não, não é. Esse mamão foi fruto de um melhoramento. Olha só o tamanho desse abacate. Isso é genética, é melhoramento genético. Só esses três são organismos geneticamente modificados. O resto é melhoramento genético. Normal, bonitinho, convencional. Ah, mas esse frango está enorme para 40 dias. Antigamente o frango ficava pronto por 60, 70, às vezes 80 dias. Hoje o frango está pronto por 20 a 30 dias. Ah, não, estão botando hormônio. Gente, uma dose de hormônio para o pobre do franguinho iria ficar impagável. Não tem como. Não tem como. Tem que produzir bilhões de animais por ano. Haja hormônio e haja dinheiro para pagar isso. Não vale a pena. Mas aí a culpa é de quem? De uma empresa que colocou a propaganda: nossos frangos não levam hormônio. É claro que não leva. Mas quem gritou primeiro levou a fama. Então o meu não leva. Ao outro eu já deixo na incógnita. Eu não sei. Não pode. Tanto é que isso é fiscalizado. Nós temos laboratórios do Ministério da Agricultura que fazem análise desse material. E boa parte do material que é exportado, além de ser analisado no Brasil, é analisado pelos países exportadores, importadores. Nunca ouvi falar que tivesse encontrado hormônio. Tanto é que agora a autoridade europeia que brigava com o transgênico não pode, eu não quero, não vou comer. Começa a falar que a segurança alimentar determina que a edição gênica não apresenta riscos maiores em relação a práticas convencionais. Acabou a brincadeira. Mudanças climáticas. Eu gosto desse quadro porque ele começa a mostrar quando as alterações começaram a ser percebidas do ponto de vista de temperatura. Vocês podem ver que já tem alguma coisa de 14, 15, mas começa realmente na década de 1920. Pergunto para vocês, em 1920 existia Petrobras? Não. Tinha siderúrgica nacional? Não. Então qual era a forma da gente emitir carbono? Muito pouca. Quem fez a Revolução Industrial é o grande responsável pelo que está tendo hoje em dia. Ao longo do tempo, eles vieram enfiando suas fumaças, suas toxinas no ar. Só que o engraçado é que chegar agora, que o Brasil conseguiu uma posição econômica satisfatória, é o seguinte: a conta das mudanças climáticas, vamos dividir agora. Ou seja, a gente chegou por último na refeição, e agora quer dividir a conta para todo mundo. A gente mal conseguiu comer a entrada, já quer dividir o rango todo para todo mundo. Não tem condição. É isso que está acontecendo hoje em dia. Querer botar a culpa do pobre da vaca, gente, dá licença. E é isso que eu trago aqui. Hoje isso é o inegável. Boa parte da emissão de carbono e de elementos ligados ao carbono, como metano, óxido de nitrogênio, são derivados da produção de energia. O agro é uma parte. Então não me venha dizer que a culpa é do boi. E eu gosto de mostrar essa figura. Qual é a grande diferença que a gente vê aqui? É que o carbono que o boi emite, quando ele fermenta e sai pela frente por trás, vem desse carbono aqui. Então isso é um ciclo. Esse carbono que a refinaria pega, o trabalho, ele vem lá de baixo.
Era uma caderneta de poupança, que hoje a gente está emitindo. Então, não tem como comparar. Aqui é um ciclo. Aqui não, aqui só emite. Por quê? Porque os nossos coleguinhas lá do Hemisfério Norte só pensam na emissão. Eles não pensam na questão da ciclagem. Tanto é que é muito interessante, né? Com a questão da guerra da Ucrânia e a questão do petróleo russo, na Europa, de uma maneira geral, eles começaram a subsidiar a compra de fogões a lenha. Só que a madeira usada não foi contabilizada como emissão de carbono. Ah, não, isso é geração de energia. Não é nem desmatamento e nem emissão de carbono. Só pode estar brincando, né? Esse é o problema de a gente trabalhar com modelos criados no Hemisfério Norte. São criados para os interesses deles e não para os nossos. Então, isso daqui é o nosso gráfico brasileiro, que já está atualizado para 2024. Realmente, no Brasil, mudança do uso da terra e agropecuária são os grandes contribuintes. A gente pode melhorar, mas eles não são os vilões. E só para mostrar, aqui é a questão da emissão ao longo do tempo num quadro de acumulação. Olha a China, olha a Ásia, olha os Estados Unidos, olha a União Europeia, e o Brasil, ele está aqui na América do Sul, nesse vermelhinho aqui. Então, nós é que fomos responsáveis por toda essa questão de alterações de temperatura, mudanças climáticas que está no mundo hoje em dia. A gente vai ter que pagar essa conta. Por quê? E nós ainda temos a capacidade de reter carbono. Isso também não é considerado. Um dos grandes responsáveis, como a gente já falou, é a questão do gado, por causa da emissão de metano. Metano é um gás mais potente na geração de temperatura, de aumento de temperatura na atmosfera, em torno de 28 vezes mais que o CO2 puro. Só que o CO2 sobrevive na atmosfera há mais de 300 anos, e o metano 12 anos. Então, quando a gente vê o volume de rebanho mundial, ele está decrescendo, mas o volume de metano está aumentando. Quem é o responsável por esse aumento de metano? Se o gado está diminuindo. A outra fonte de metano é o arroz inundado. Mas essa área não mudou, ao contrário, vem até diminuindo. Aí lançaram um satélite chamado Sentinela-2, que media emissões de metano. Descobriu que emissões secretas de metano, aonde? Na área de produção de petróleo e gás. Durante 2, 3 anos ele ficou mapeando e mostrando. Que pena, ele parou de funcionar. É coincidência? Isso eu sempre trago, né? Se a gente for partir desse negócio, esse trabalho foi feito na Noruega, eu fui atrás dele e é verdade. Pessoas acima de 60 também participam, vai ter que controlar, mudar a alimentação, aquela coisa toda. Subsídios governamentais. O Brasil, o subsídio que o governo brasileiro dá é muito pequeno. O Plano Safra, como todos os planos Safra, não é subsídio. O dinheiro que o governo coloca lá é financiamento. Tem juros. Então não é de graça. No governo americano, no governo europeu, é subsídio mesmo. Você não precisa pagar. Outra coisa que é a questão do desperdício. Quanto mais um povo ganha, mais ele desperdiça. Por isso, quando você olha esse mapa sobre desperdício, pega a América do Sul, compara com a Europa, compara com a África, compara com os Estados Unidos. Bem menos. Bem menos. Aquela história, o agro é só commodity. Olha só o que olha o boi. Olha o que se tira do boi. Do osso, carvão, fertilizante, vidro. Do pelo, filtro de ar, escova, feltro, isolante, argamassa, têxtil. Da pele, gelatina, condimento, placa de reboco, adesivo, medicamento, doce, confeitaria. Da gordura,
chiclete, vela. Vela, por exemplo, vela a gente não... Se lembra, a vela antigamente era amarela, que era sebo. Hoje a vela é branca. Por quê? Sebo hoje está muito caro para fazer vela. Com o sebo eu faço biodiesel. Vela é branca, que eu uso parafina, que é muito mais barato. Olha o milho, cosmético, plástico, boa parte hoje dos plásticos biodegradáveis são derivados de milho ou de cana-de-açúcar. Farmacêuticos, embalagens biodegradáveis, tintas, e assim vai. O agro, a agricultura familiar, o agro é latifúndio. Matar o pobre do agricultor familiar, ao contrário. No último censo demonstra que boa parte dos estabelecimentos rurais são do pequeno produtor e da agricultura familiar. Isso são 77% dos estabelecimentos, 23% da área agrícola. Olha só, a mandioca, principalmente se a gente gosta da nossa farinhazinha, da tapioca, agradeça ao pequeno produtor. Porque ninguém produz, o grande produtor não produz. Feijão, suínos, 50% da produção de suínos está no pequeno produtor. Aves, milho, café, complexo soja, 9% ainda bem, porque soja realmente é para grandes áreas. Trigo, bovinos, então a agricultura familiar é fundamental. Então, quem ganha dizendo que a gente está acabando com a agricultura familiar? É um lugar aí, uma instituição que tem 3 siglas, começa com M e termina com T, mas eu posso ser preso. Então, dá para botar? Agro é sinal de subdesenvolvimento. Isso daqui é a balança comercial só do agro europeu. Olha como só cresce ao longo do tempo. Eles brigam para aumentar a exportação, para eles poderem aumentar a importação. Porque a Europa só produz 40% do alimento que ela consome. Aqui nos Estados Unidos, em torno de 12% de todo o PIB americano está relacionado ao agro. Então, agro é subdesenvolvimento? Não, ao contrário, agro é segurança nacional. Até para quem tem interesse, existe um livro da Lizzie Cullivan, que está na internet, pode baixar um PDF, é um livro pequeno, 800 páginas, e ele fala da importância que o alimento teve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Não só como fator decisivo, mas como fator causador, um gatilho da guerra. Porque, para a Alemanha nazista, o Lebensraum se baseava no fato de você ter terra suficiente para alimentar o povo ariano. E a Alemanha sozinha não conseguia. Eles tinham que crescer para os povos eslavos, ou seja, para a Polônia e para a Ucrânia, para eles poderem ter terra para a produção. Carga tributária. O agro não paga imposto? Como não paga? Está aqui, a letra também aqui é teste estigmatismo, que aumentou um pouquinho, né? Mas só que a primeira, batata, paga 11%. Mas a tributação vai mudar, mas ainda não mudou. Então isso continua verdade. A gente tem tributação federal, estadual e municipal. O agro não é sustentável. Quem diz que ele é esse grupo da McKinsey. A McKinsey faz esse estudo sobre insights sobre produtores rurais globais, no mundo inteiro. E o Brasil já está nessa conta há pelo menos 2 anos. Então, quando você vê as práticas consideradas como sustentáveis, o Brasil sempre está lá próximo das cabeças. Aqui, rotação de cultura, plantio direto, aplicação variável de fertilizantes ou de pesticidas, uso de bioestimulantes, biofertilizantes, cobertura de solo por plantas. Sempre o Brasil está lá entre os primeiros. Vamos pensar aqui sobre a questão mais específica de biofertilizantes. O Brasil é um dos maiores utilizadores em relação ao mundo inteiro. A gente está lá na frente. Agora que essa questão, então, dos fertilizantes é um problema sério para o Brasil, porque nós importamos 85% do que nós usamos, isso é fundamental para a soberania nacional. Nas tecnologias digitais, a gente ainda tem muito que crescer, mas a gente também está lá brigando. O agro traz desigualdade social, não sou eu que digo não, olha só, o Estado de São Paulo. Com o agro, o Centro-Oeste deve alcançar a menor desigualdade de todo o país. Isso não é pago. Eles fizeram pesquisa.
Ah, tá bom, Daniel, mas o Brasil produz, ninguém mais, arroz e feijão, não dá para consumir. Ninguém mais consome arroz e feijão. Está caro. Na realidade, o arroz e feijão não estão caros. Na realidade, o povo brasileiro não quer mais arroz e feijão. Todo mundo, quando ganha um pouquinho mais de dinheiro, não quer mais arroz e feijão. Quer macarrão, almôndega, carne, bife, carne de porco. Isso é a mudança de hábitos alimentares, de dieta alimentar. Tanto é que essa queda é vertiginosa, tanto no arroz como no feijão. E olha só, a área produzida de arroz e feijão diminuiu, mas como a produtividade aumentou, a produção continua igual. O que nós não temos é consumo. Então, o que está por detrás de todo esse negócio que falam mal do agro? Protecionismo, manutenção do status quo. Por quê? Todo mundo sabe que carvão é um veneno para as mudanças climáticas, mas a produção do carvão começa a aumentar, ela tinha que ter diminuído. Eles vacinaram lá atrás, uma COP lá atrás, falando que ia diminuir, diminuiu nada. A exploração de petróleo só aumentou. Agora estão explorando petróleo no Alasca, mas lá não é numa área de produção ambiental? Agora, aqui no Amapá, corta. Bom, aqui é o subsídio ao uso de combustíveis fósseis, que tem no mundo inteiro. E essa é um grupo, uma ONG nos Estados Unidos que eu acho um barato, né? Farm Here, Forest There. O there é aqui. Isso daqui é o nível de subsídio que a Europa pratica em relação à agricultura, que é o CAP, Common Agriculture Practices. Em torno de 30% de todo o orçamento europeu vai para subsidiar o agro. Agora imagina se um francês que está brigando porque o salário dele não dá, imagina que 30% de todos os impostos dele é para manter um agro ineficaz e ineficiente. E aqui a própria Europa quer rever esses valores, quer aumentar. Por quê? Porque o produtor está ficando mais velho, não está tendo a lucratividade esperada, os filhos estão indo para a cidade, e isso ameaça o quê? A autonomia estratégica da União Europeia. Por quê? Todo mundo já consumiu as terras que tinha. Quem tem terra ainda para usar? Olha lá, Brasil. Mas a gente não está desmatando, destruindo tudo, está tudo queimado. Hoje eu não falo, olha os números, não olha o Facebook. Desinformação é a grande arma. Ninguém olha mais livro, ninguém nem sabe o que é livro. Falando em livro, o material escolar brasileiro, no que foi estudado, 350 menções do agro, 303 são autorais. Quer dizer, o autor falou, o agro polui, mas cadê a base científica? Aí ele não cita. Ele é que acha que é. Se você começa a botar na cabeça da criança que é, ela vai achar o quê? Por isso é que eu gostei disso que tem num supermercado. Esse leite não nasceu aqui. Né? Antes de chegar ao mercado, ele foi ordenhado todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, por um produtor rural 2 vezes ao dia. Isso as pessoas não têm noção. É aquela história, todo mundo acha que a alface nasce no supermercado. Ok, Earth Day. Celebramos os nossos produtores, rancheiros, e o pessoal da área da floresta, porque eles é que fazem da nossa vida ter qualidade. Isso é nos Estados Unidos. E aqui? O que vem por aí são os grandes desafios, que aí falta dinheiro para a gente fazer tudo o que tem que fazer. Revolução sustentável, transição nutricional, saúde única, transição energética, inclusão socioprodutiva por causa da digitalização, vanguarda científica e tecnológica. Muito disso vai ser apresentado agora na COP30, porque é a primeira vez que o Brasil vai ter como mostrar essas tecnologias todas para o mundo inteiro, que ninguém acredita. Ou não quer. Só que nós temos grandes desafios. Por exemplo, se a gente fala em digitalização e agricultura digital, mas a internet não chega nem no campo, não tem eletrificação em toda a área. A gente ainda tem muito o que fazer. A fazenda inteligente é uma realidade. Tudo isso aqui tem sensores e controles. Hoje, se eu quiser, eu não preciso mais
ir para o campo para produzir. Eu fico em casa, olhando, só vendo se está tudo funcionando. Essa aqui é a nossa presidente, a doutora Silvia, que é uma pesquisadora na área de inteligência artificial. E ela tem esse projeto que é de levar a digitalização, as tecnologias digitais, aos pequenos produtores. Esse aqui foi o primeiro, o assinado com o acordo, o primeiro laboratório já está funcionando na Amapá. Robôs agrícolas vão invadir as fazendas, isso é verdade. Vamos ver se agora ele funciona, né? Sou eu ou é a cabine? Vou experimentar. O futuro da agricultura chegou. Não Estamos precisa do som. vivendo. Isso tudo é um trator autopropelido, não precisa de ninguém. Isso daí está fazendo a colheita de tomate ou maçã. Não precisa de ninguém. Esse sistema daí, ele está fazendo a coleta de ervas daninhas. Ele usa raio laser. A inteligência artificial identifica a planta que não é a planta de interesse e ele vai queimar ela. Então não preciso mais aplicar herbicida. Sendo que daquilo, quando eu falei de pesticida, boa parte, 60% dos pesticidas que a gente consome são herbicidas. Isso daí é uma tecnologia muito bacana. Ele tem a capacidade de fazer 10 hectares por dia. Ele não precisa parar. Ele pode trabalhar de noite, por exemplo. Isso eu posso fazer de casa. Terminou? Acho que sim, né? Ou não? Não, está na metade. Eu acho que tinha um outro também, muito interessante. Vamos ver se ele vai. Ah, esse é o pulverizador. Meio louco, né? Mas ele diminuiu praticamente a quantidade de pesticida utilizado por hectare, que é micropulverização, e com esse baço flutuante ele aplica a planta inteira. E eu não preciso ter uma pessoa com o risco de se contaminar no campo. Ah, isso é um barato, isso é um aspirador de pó. Ele aspira os insetos. Então, se você tem uma praga lá, ao invés de você pulverizar alguma substância que vai matá-lo, ou as larvas dele, você simplesmente puxa. Aspirador de pó de inseto. Não gasta nada. E no final você ainda consegue fazer uma contagem, saber se está mais atacado, menos atacado, qual é a predominância e montar uma estratégia para o ano que vem. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Bom, eu vou passando aqui. Bom, outra questão, né? O agro não é só isso tudo. Rifes migram para o Centro-Oeste, porque estão atrás do dinheiro. Gente, antes de Bitcoin, qualquer coisa, no interior, a gente não ganhava salário. A gente ganhava saca de soja, saca de milho. A cooperativa anotava para você. Ah, eu fiz um trabalho. Quanto é que eu vou ganhar? 2 sacas de soja. Por que é interessante ganhar em saca de soja? Porque eu ganho tanto na valorização da soja, como com uma soja em cotação dólar, eu ganho pelo dólar. Por isso as cooperativas viraram um grande negócio. Hoje em dia a gente está encontrando aqui Sicoob. Sicoob, a origem dela é local. O número de jovens também que decidiram estudar em áreas ligadas à medicina veterinária, agronegócio, está aumentando, e tudo no interior. Isso é o futuro. Biofábricas, eu transformo a planta numa produtora de substâncias que me interessam. Aqui, no caso,
é a cianovirina, que é utilizada no combate à AIDS. Logística, essa nova logística de transporte vai dar um salto para a gente, porque vai diminuir os custos, e aí a gente vai ganhar e vai ter mais lucratividade para o produtor. Ao mesmo tempo, rupturas rápidas e profundas. Isso aqui é bife vegetal, salsicha vegetal, o futuro atum. Eu acho tudo isso muito interessante. Eu só recomendo vira-lata e olhe o conteúdo. Por quê? Para começar, tem hemicelulose. Hemicelulose, para mim, é papel. Segundo, olha a quantidade de sódio que tem. Para mim, o limite do sódio é o baconzinho. Baconzinho tem em torno de 230. Essa tu vai 500 para cima. Então, cadê o ultraprocessado? Ah, não, mas isso aqui é melhor do que comer carne. Não vou discutir. Aqui, por exemplo, ele está chegando na engenharia genética a tal ponto. Isso aqui, minha gente, é uma impressora 3D. Ela fez uma almôndega de carne de mamute. Encontrou o mamute, sequenciou, pegou a carne, sequenciou. Eu posso gerar a mesma sequência e fazer uma almôndegazinha de mamute. Quem quiser pagar o preço. Né? Laticínio sem vaca, ou seja, fermentação de precisão, fungos. Os fungos são o futuro. Não é à toa que aquela série The Last of Us, que é baseada no fungo, que transforma todo mundo em zumbi, o fungo, ele é o futuro da alimentação para a grande população. Pelo menos eu considero melhor pensar isso do que comer inseto, né? Por quê? Porque eu posso mimetizar sabores, texturas, tudo com fungo. Já ganhei luz vermelha, mas estou terminando. E a gente foi para o espaço, minha gente. A gente já mandou a segunda missão para o espaço. Por quê? Porque o grande problema de povoar a Lua e Marte vai comer o quê? Porque levar aquelas pastinhas, não dá não. Não dá sustância. Bom, quem é a Embrapa? Nós somos hoje 7.500 empregados. Nós surgimos em 1973 pela lucidez do governo naquela época, que falou que a gente não podia mais ser dependente e perder a nossa soberania na área de produção de alimentos. Nós temos hoje 43 unidades espalhadas pelo país. Isso daqui, a Embrapa, ela tem o que nós chamamos de lucro social. A gente não pode gerar lucro, a gente não é uma empresa. Por isso é que a gente é dependente do Tesouro, que o nosso regimento não deixa a gente gerar lucro. Mas o nosso trabalho, ele gera o famoso lucro social. Então, em 2024, para cada real que foi investido, nós devolvemos à sociedade R$ 25. Na forma de quê? Na forma de 35 mil novos empregos, 110 cultivares lançados no mercado, 166 tecnologias levadas ao mercado. Só uma tecnologia, que é a mais antiga que nós temos, que é a fixação biológica de nitrogênio, ela produz anualmente 40 bilhões de dólares de lucro. Só isso. Quanto disso volta para a Embrapa? Por isso é que nós sempre brigamos pelas universidades, pelos órgãos de pesquisa estadual e pelos federais. A gente vive do Tesouro Nacional, só que nós somos auditados, nós somos cercados de todos os lados, e nós, mesmo com a queda da aplicação, nós continuamos produzindo bens para a sociedade. Então, quando alguém fala, vamos privatizar a Embrapa, cuidado, vê quem está pedindo isso. Porque o nosso banco de germoplasma, de milho e soja, só ele é o que todo mundo quer. Alguém está se preocupando em produzir a batatinha? Tem alguém preocupado em produzir batata doce? Esse é o nosso trabalho também. E esses aqui, esses 21 pesquisadores, são os que estão mais influentes no mundo. E são da Embrapa, veja. O doutor Fagueri, a doutora Doberainer, e ainda hoje eles influenciam os grupos de pesquisadores novos, no mundo inteiro. Esse aqui é o número de downloads de pesquisa, de trabalhos publicados pela Embrapa. Conclusão. Ok, nós hoje somos grandes produtores e grandes exportadores disso tudo aqui. Mas a guerra da Ucrânia mostrou que de um ano para o outro, a Ucrânia, que também era uma grande produtora, foi
mal a pior. Então, a gente pode perder isso muito rapidamente. E a maioria dos ganhadores do prêmio Nobel, eles chamam a atenção para a catástrofe da fome global, ela só está aumentando. E ninguém está se preocupando com isso. E isso tem uma consequência. Aumenta os conflitos regionais aumentam a migração, e a migração aumenta os conflitos em outras regiões. É uma bola de neve. E daqui a ligação entre o preço de alimentos e conflitos. 2008, Primavera Árabe, Covid, Ucrânia. Eu tirei essa foto durante a nossa excursão do CAEP, eu acho ela muito importante para ficar na mente de todos. Tecnologia própria e independência. Porque se a gente tivesse que esperar a tecnologia do hemisfério norte, a gente nunca ia progredir como um país tropical. E esse aqui é o Dr. Eliseu Alves, que ele é o nosso mentor da Embrapa. Cérebros e não tratores são o símbolo da agricultura brasileira. Meus agradecimentos. Essa aqui é a minha turma do CAEP, a melhor, única e discutivelmente. Desde 1948 não tem uma igual. Não tem. E nem terá. O Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra na Ponte, eu tenho um grupo voluntário que trabalha nessa questão de defesa e segurança alimentar, e o meu grupo de doutorado em Sistema de Gestão Sustentável na UF. Eu acho que consegui bater o recorde. Muito obrigado pela atenção. Período de debate. Devido ao tempo, haverá duas perguntas. A primeira pergunta, de modo online. Professor, a pergunta do estagiário Herbert Vinícius Moura. Diante do poder de produção e tecnologia do Brasil e da importância da segurança alimentar, como as grandes potências influenciam a mídia nacional e internacional diante dos seus interesses? Isso é uma boa pergunta. É só ver, por exemplo, nós temos uma grande cantora, grande para alguns, e que é uma grande influencer, que ela começou a falar mal exatamente da vaca. Ela nunca viu uma vaca na vida. Aí a gente convidou ela para conhecer uma fazenda. Nunca veio. Mas ela tem lá milhões de seguidores, o que ela fala tem uma grande importância. Então, infelizmente, essa juventude, como é que eles chamam agora? O Y, né? O Y, ele quer informação rápida. Só que a informação rápida é rasteira. Depende de quem produz. É só você pagar uma viagenzinha para o hemisfério norte que qualquer um fala qualquer baboseira. E cumpre a nós estar toda hora defendendo, falando, tanto nas mídias nacionais como internacionais. Mas é uma guerra inglória. Por quê? Porque eles têm subsídios pesados para falar mal da gente. Por quê? Porque se nós começarmos a vender, se a gente for comparar preço a preço, o preço de qualquer produto europeu é 3 vezes superior ao nosso. Só que eles não querem perder a soberania alimentar deles. Eles viram durante a Primeira e a Segunda Guerra que o alimento foi um fator decisivo. Na Primeira Guerra, praticamente a Alemanha entregou, ela se rendeu porque já estava passando fome. E por quê? Porque não produz a comida necessária para toda a sua população. E sabendo que o mundo, e principalmente a história, é uma mola, ela sempre vai e vem, mas sempre passa no mesmo lugar. Hoje nós temos aí um contexto geopolítico que nos mostra que tudo pode mudar de uma hora para outra. Agora, é interessante ver como a China está jogando muito bem o jogo. Vocês veem, ele está comprando a soja do Brasil, mas não compra dos Estados Unidos. Obviamente que um dos grandes apoiadores do governo Trump foram os agricultores, que a maioria deles são conservadores. Vocês acham que se os agricultores não venderem um grão de soja esse ano que vem eles vão continuar apoiando o Trump? Olha o jogo e alimenta soft power. A mesma coisa a Rússia praticou com a questão da Ucrânia. Quando a Ucrânia parou de exportar trigo e milho, a maioria dos países do norte da África que dependiam dela ficaram no vazio. Quem é que chegou falando, olha, eu tenho aqui um trigozinho, um milhozinho para vocês? Foram os russos. Só que, muito interessantemente, foram esses mesmos países que votaram ou contra ou não votaram na ONU
contra a invasão da Ucrânia. Soft power. A gente tem que saber usar isso. Então, por isso que eu falo, alimento mais do que nunca. É um elemento estratégico. O país tem que saber usar. Acho que respondi ou enganei, né? Última debatedora, a estagiária Eliana. É um prazer rever. É um prazer rever assistir as palestras aqui do senhor. Peraí, tem que aumentar o volume lá na cabine. Cabine, aumentar o volume do microfone, por favor, do corredor. Escutando agora. Já assisti várias palestras do senhor aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, porque faz parte da minha alimentação de todos aqui, mas a minha é muito séria. Eu só uso azeite. Eu descobri que tem 12 marcas de azeite brasileiros premiados nas listas de guias internacionais, principalmente italianos. E eu não encontro nenhum azeite brasileiro nas prateleiras dos mercados, principalmente o sabiá. Espera aí, que tem um, eu não vou fazer propaganda, ele é dividido em duas palavras, ele começa com Z, e a primeira é Z, e a segunda palavra começa com S. Eu comprei lá o sabiá. E eu comprei o sabiá, porque o sabiá é um azeite que você ainda tem uma coisa interessante. Os azeites brasileiros, de uma maneira geral, eles têm a denominação da variedade da oliveira utilizada, coisa que a maioria dos azeites europeus não tem. Lá você só tem azeite. Azeite extra virgem ou composto. Não diz qual é, mas os azeites brasileiros você tem. Agora, tentando acertar na sua pergunta, porque eu não deixei você terminar, o azeite nacional, ele tem ainda uma quantidade de produção baixa. Então, se você for nesses que estão listados como campeões, todos eles vendem online. E você compra. Eu, em São Paulo, por exemplo, eu compro tranquilamente. Em Minas Gerais, eu compro. Agora, aqui no Rio de Janeiro, eu conheço esse mercado que vende. Tanto é que eu sei porque eu gosto. Aí eu gosto, cada um tem o seu, a gente só pode lastimar gosto. Eu gosto do sabiá arlequina. A arlequina é uma das variedades. Posso terminar? Pode. Só tem um supermercado no bairro do Rio de Janeiro e 3 lojas da Zona Sul. E é caríssimo. Aí eu recorro aos importados. Mas aí o caríssimo é a questão do... Você tem que lembrar que azeite nessas regiões já esteve mais caro quando nós, em 2023, tivemos a grande seca. Porque os dois maiores produtores de azeite, inegavelmente, são a Espanha e Portugal. Os azeites italianos, segundo as más línguas, muitos dos azeites que se dizem italianos são os azeites da Espanha que vão para lá de caminhão. Porque eles não têm essa produção toda para a quantidade de azeite que eles dizem que produzem. Tanto é que em 2024, os azeites brasileiros ficaram tão em conta quanto e apareceram nas gôndolas, a gente pode comprar. Então, enquanto hoje um azeite, vamos dizer assim, um Borges, não estou fazendo propaganda, né? Borges da espanhol, o Andorinha português, eles estão aí a 500, 400 ml em torno de 25, 28, 29 reais nos supermercados. Um brasileiro custa 50 reais. Agora, usa um brasileiro. Eu falo só isso, usa um brasileiro. Experimenta pagar um pouquinho mais caro. Eu, por exemplo, em casa, eu gosto de usar grego ou turco. Também é caro. Por quê? O sabor e o aroma me são mais, eu acho melhores. Então, eu acredito que essa indústria,
ela vai melhorar com o tempo, aumentando a produção e vai baratear os custos. Mas é como eu digo, tem que valer a pena. E agora, por exemplo, o azeite não estão pagando imposto. Enquanto o nosso azeite paga imposto. Agora, ninguém falou aqui de queijo. Nós tivemos 10 queijos premiados agora na França. Medalha de ouro. Tudo eu posso comprar pela internet. Aqui no Rio de Janeiro, será que eu posso fazer propaganda? Ali em Campo Grande tem um fornecedor chamado Fusqueijão. Gente, eles trazem cada queijo que é de arrepiar. Sempre de fora. Os campeões nacionais. Queijo hoje é um luxo. Você tem queijo com carvão ativo, dos fungos, canastra. Canastra hoje é lugar comum. Então, nós estamos começando a ficar especialistas. Por isso, a Embrapa criou um centro, que vai começar a funcionar agora em Alagoas, que ela é o que a gente chama de a Embrapa Gourmet. Pensando exatamente em melhorar a qualidade dos produtos para um consumidor mais exigente. E desculpe ter me cortado, mas é um assunto que mexe comigo. O senhor conferencista, como é tradição dessa escola, haverá um agradecimento em nome da turma e em nome do senhor comandante. Será feito pela estagiária Kátia. Boa tarde a todos. Em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, o general de divisão Alexandre Oliveira Cantanhede Lago, em nome de quem cumprimento os demais participantes presentes, o corpo permanente da Escola Superior de Guerra, em nome dos meus estimados colegas da turma do Programa de Extensão Cultural da Escola Superior de Guerra de 2025, e também a toda a equipe, né, de comando, de apoio a este curso, coube a mim a homenagem, a honrosa missão de agradecer ao nosso conferencista, Dr. Daniel Vidal Pérez, pela excelente palestra ministrada, Agronegócio Brasileiro, Mitos e Fatos, nos brindando com um breve histórico sobre os desafios para a produção agrícola no Brasil e a evolução da agricultura, nos atualizando quanto ao agronegócio do nosso país, com muitas informações, e compartilhando seu conhecimento, nos capacitando a ter um conhecimento maior dos mitos e fatos desse assunto do agronegócio, que muitos nos esclareceu. Enfim, foram tantos conhecimentos hoje conosco compartilhados, aprimoraram em muito a nossa forma de ver o agronegócio brasileiro, que só podemos agradecê-lo, e bom saber que somos bons também no agronegócio. Nos trouxe também o Dr. Daniel, além de uma alegria na forma, espirituosamente, consegue ministrar a sua palestra com um tom de humor e alegria contagiante, que nos leva a receber esse aprendizado do seu brilhante conhecimento, que compartilha de forma tão natural, e o tempo passa sem nem percebermos, e além de tudo, não bastasse isso tudo com amor e uma dedicação singular. Mas, a meu ver, o item precioso é que a sua semente frutifique. E é com o seu conhecimento e tradição desta escola, entregar uma pequena lembrança ao palestrante, entregando assim um certificado com sua honrosa participação. Entregando assim um certificado por sua contribuição nesta conferência, que ora realizamos e por ter nos distinguido por significada parcela de seu tempo. E para concluir, com uma forma de homenageá-lo, solicito então que todos me acompanhem com uma efusiva corosa salva de palmas. Muito obrigado pelas suas generosas palavras. Né? Mas sempre cabe uma última frase, né? É exatamente como você colocou, a semente para frutificar. A minha função nesses últimos anos tem sido, mesmo que seja na aridez, passar as informações de verdade. Tudo que eu estou falando ali
Embaixo você vai encontrar a fonte. Uma fonte que você pode pesquisar. Não acredite em tudo que a gente fala. Pesquise, procure e oriente também seus filhos a olharem. Nem tudo que está dito e falado é verdade. A gente tem que ter olhar crítico. Nos falta o olhar crítico. Então, com isso, eu deixo essa questão, essa ideia de cada um de vocês está carregando uma semente. Eu espero que ela floresça e dê frutos e que possa espalhar. Quizá, daqui a uma década, a gente possa estar, eu já não vou estar mais aqui, se Deus quiser, vou estar aposentado, vou estar trabalhando no interior. Aí eu vou estar plantando. Né? E quizá a gente já possa ter uma mudança no comportamento social, em que as pessoas que estão na cidade enxerguem a sua vulnerabilidade, a sua grande dependência de quem está no campo e valorizem o trabalho de quem está no campo. Como eu falei, ele não está lá só para produzir, porque ele ganha pouco. Eu preferia deixar meu dinheiro no banco, eu ia ganhar muito mais. Ele produz porque ele sabe que ele tem uma importância para o país. É essa importância que eu quero que vocês guardem no coração.